Senhor meu Deus, que habita no mais alto dos céus, e viemos a Ti mais uma vez na Tua presença, te agradecer por este sábado, que mais uma semana se encerra. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesses momentos, que o Seu Espírito Santo possa estar conosco, abrindo nossas mentes, nos dando compreensão, e que possamos desfrutar, Senhor, deste momento entre amigos, entre colegas, para estudar um pouquinho mais sobre os eventos externos que estão acontecendo no mundo. Muito obrigado, em nome santo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pessoal, tudo bem com vocês? O Gabriel pediu para eu poder passar um estudo para vocês no dia de hoje, e a gente conversando, tentando ver o que seria melhor para a gente poder conversar no dia de hoje. Ele deu a ideia da gente poder fazer uma revisão do estudo do Ancião Parminder a respeito dos eventos externos que estavam acontecendo. Mas como todo estudo que a gente faz, a gente acaba estudando e de repente a gente vê que a gente já está em outro tema e os temas começam a se conectar um ao outro e aí de repente a gente tem um assunto enorme para falar. Então, eu tentei selecionar algumas coisas para a gente poder conversar e conforme o tempo for passando, qualquer coisa eu vou dando uma adiantadinha para a gente conseguir terminar, senão a gente marca uma próxima para a gente poder continuar, tá? Então, o foco do nosso estudo hoje seria fazer uma revisão daquilo que o Anselmo Palmeiras já passou para nós no dia 16 de novembro, né? Foi na última campal, acho que depois dessa teve mais uma, em que ele abordou o tema do que estava acontecendo no mundo, né? Foi abordado tanto o que estava acontecendo dentro do movimento e depois numa outra palestra ele abordou os eventos externos. Então, o nosso foco, o nosso estudo hoje é justamente isso, a gente abordar o que está acontecendo no mundo. Em especial, a gente vai abordar o que aconteceu nas eleições americanas e as nossas expectativas e o que a gente estava tentando entender a respeito do que estava acontecendo, principalmente daquilo que a gente entende dentro do próprio movimento. É, quando eu falo dentro do próprio movimento, eu falo sobre os temas de aborto, sobre a igualdade de gênero, e aí nós entramos na igualdade com mulheres, na população LGBT, etnia e todos os outros pontos. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês agora seria entender com vocês o que vocês analisaram das eleições americanas, no sentido assim, o que vocês observaram que tanto Trump quanto a Kamala Harris estavam tentando passar para os seus eleitores nos Estados Unidos a respeito daquilo que eles queriam e daquilo que eles estavam defendendo. Alguém pode me ajudar nesse sentido? Arthur, a respeito de que você pode repetir? A respeito do que o Trump ou a Kamala Harris, pode ser os dois também, não tem problema, a respeito do que eles estavam tentando transmitir aos seus eleitores. Por exemplo, havia algum tópico específico, ou eles estavam defendendo alguma coisa em específico para chamar a atenção dos eleitores? Alguém? Mais exemplos? Por exemplo, Ô, quando o Arthur, Trump... Pode falar. eu lembro que o Trump falava muito sobre o problema da economia estando ruim e a imigração tendo aumentado muito nos 4 anos do Biden, e eram tipo Uhum. os dois pontos mais importantes que ele fazia. E a Câmara sempre falava sobre o perigo de Trump, democracia e tal. Isso. Então, pelo que o Pedro falou, o Trump ele tentou focar em dois problemas que, de fato, são os dois problemas mais recorrentes dentro dos Estados Unidos. Por quê? Quando a gente fala da economia, quando o Trump ele fala diretamente para os seus eleitores a respeito de economia e a respeito da imigração, ele estava atingindo um ponto, uma ferida muito específica dentro daqueles eleitores que são mais nacionalistas, mas também da classe média mais baixa, da classe média pobre dos Estados Unidos. Porque quando a gente começa a estudar ou a entender qual é o que os eleitores dos Estados Unidos estavam querendo naquele momento, era justamente algo para cuidar da economia e da questão dos imigrantes. Por quê? Quando a gente fala
a respeito da economia dos Estados Unidos, a gente vê que os eleitores eles estavam muito insatisfeitos com o que o Biden estava trazendo. O Biden ele promoveu que haveria uma melhora na economia, promoveu que ele iria abrir, como é que se fala? Ele iria fazer uma injeção de dinheiro dentro da economia para que os valores pudessem circular mais rápido na economia. Só que isso acabou sendo um tiro pela culatra. Por quê? Essa injeção que aconteceu na economia, ela não foi sentida pela classe mais pobre. Ela foi sentida apenas na classe mais alta, ou seja, para os grandes empresários, para aqueles que realizam exportação, para aqueles que têm dinheiro, exatamente. Agora, a população mais baixa, a população que trabalha, que tem que ganhar o ganha-pão no dia a dia, eles não estavam sentindo isso. Principalmente a população que é mais para o interior dos Estados Unidos. Então, quando o Trump falava da economia e falava da imigração, ele estava falando diretamente para essa população que estava sofrendo mais, que estava sentindo mais os efeitos da economia, que era justamente, poxa, eu não estou conseguindo o meu salário, né, o dinheiro que eu ganho no dia, no mês, ele não está sendo suficiente para fazer a compra. Ou eu não estou sentindo que eu tenho o mesmo poder de compra quando eu tinha em outros momentos. E quando a gente começa a perceber no que a Kamala Harris estava tentando passar para os eleitores, a gente vê que, por mais que fosse algo legítimo, fosse de interesse nosso, inclusive do interesse do próprio movimento a respeito das coisas que ela estava defendendo, a gente percebe que ela estava falando isso para uma classe média mais alta, uma classe média mais estudada, uma classe média que tenha frequentado uma universidade, uma classe média que tenha tido uma educação política mais firme. Em compensação, o Trump falou diretamente para aqueles eleitores mais pobres, ou seja, quando ele bate na economia e bate no problema da imigração, que é justamente a gente teve um grande aumento da imigração, ele bateu diretamente, poxa, os imigrantes estão roubando os nossos trabalhos, os imigrantes estão causando problema na nossa economia, nós estamos gastando com imigrantes, estamos gastando na questão da economia, com o trabalho, com segurança pública, e todos esses gastos a mais que poderiam ser injetados em outros locais dentro da economia, está sendo prejudicado. Até aqui, tudo bem? Alguém pode me dar uma confirmadinha? Hum? Sim, tudo certo. Tá. Certo? Então, a gente sempre tem que prestar atenção que o foco nas eleições americanas, né, isso aí são palavras do próprio Preminger, ele não foi o tema do aborto e da questão de gênero em si. A gente até pode ter visto em algum momento o Trump, ou o Trump principalmente, debatendo alguma coisa a respeito de aborto, mas todo o foco dele, toda a campanha dele foi totalmente direcionada à questão da economia e a questão dos imigrantes, ou seja, ele atingiu o foco daquela população que queria uma diferença que o Biden não estava conseguindo demonstrar. Ou seja, todas as promessas de campanha do Biden não estavam sendo atingidas. E automaticamente, quando eles olharam para Kamala e viam ela como a vice-presidente dele, eles não viram algo diferente. Eles achavam que a Kamala ia trazer a mesma coisa do que já estava posto. Então, a aposta deles nessa eleição acabou sendo para o Trump. Então, a gente destacou que, por mais que nós, como movimento, estávamos esperando escutar dos republicanos uma grande afronta contra direitos das mulheres, direitos LGBT, direitos, né, de aborto, de você ter uma segurança de saúde, para você poder ter acesso a esse tipo de procedimento, a gente não prestou atenção nisso. Na verdade, não que a gente não tenha prestado atenção, a gente não viu isso sendo falado muito em voga naquilo que o Trump estava querendo passar. Ele simplesmente estava batendo na economia e na questão da imigração. Alguém aqui, por acaso, chegou a ler aquele artigo que foi compartilhado no Media Broadcast a respeito dos 8 erros dos democratas nas eleições?
Sim, a Gisele falou que sim. Alguém poderia dizer para nós que mais ou menos são lembrar de algum dos erros que foram apontados? Porque aquele artigo ele é mais um ponto de opinião, ele não é um artigo em si. Ele é uma opinião de um jornalista, mas ele seria muito interessante para a gente poder dar continuidade no nosso estudo. Alguém poderia dizer um pouquinho sobre ele? As duas primeiras coisas que me vêm na mente, sem olhar, eu lembro que foi economia, eu acho que foi o primeiro ponto, né? Que eles ignoraram os avisos dos economistas, né? E o segundo ponto, eu acho que era a questão da fronteira. Mas agora os outros eu não estou me lembrando aqui de cabeça. Foram oito, mas esses dois são os mais importantes, que são justamente esses dois que a gente acabou de debater. É... Arthur, eu lembro de Oi, outro ponto. Posso falar? pode falar. Foi mencionado a Kamala Harris como uma alternativa não benigna. Eu acho que foi essa a escolha de palavras, no sentido de um, dela mesma ter feito campanha, não, para se candidatar como candidata presidencial dentro do Partido Democrata, ou seja, ela fez campanha concorrendo com Biden, não? Isso. E esse discurso dela, então, de repente ficou esquisito, não estava mais alinhado, porque por um lado ela promete estabilidade, continuidade do sucesso, mas ao mesmo tempo ela tinha prometido mudanças, né? E ela acabou na campanha dela, ela era uma candidata com propostas bastante, segundo o autor, né, radicais, né? Ela realmente foi ousada com algumas propostas e de repente agora ela teve que voltar para trás para se mostrar mais moderada, né? Então essa inconsistência não foi vista assim muito bem. Perfeito. Então, o Gabriel e a Gisele, eles trouxeram outros dois pontos que são muito importantes para a gente dar continuidade. O Gabriel falou a respeito, eu já dou a palavra para o Mate para ele poder falar. O Gabriel trouxe a respeito da mudança de opinião da Câmara, porque a Câmara, quando a gente começa a estudar o desenvolvimento dela como política, né, desde a questão ali do cargo que ela exercia, do cargo público que ela exercia, e depois dela ter entrado dentro, né, para ser uma pessoa da política, para ser uma deputada, a gente vê uma séria diferença de opiniões de quando ela entrou, porque ela era considerada, dentro do Partido Democrata, uma pessoa mais alinhada ao que a gente pode chamar, talvez, de uma esquerda, mas a gente não vai entrar nesse mérito, para a gente também não se confundir. Mas, digamos assim, ela estava alinhada a um ponto mais extremo a respeito de igualdade, a respeito da opinião dela, a respeito da imigração e outras questões. Quando ela começou nas primárias a se colocar como presidenciável, ela fez uma forte oposição ao próprio Biden, e é justamente, né, o colega dela de partido. E, de repente, ela simplesmente trocou as opiniões dela para tentar se moldar ao eleitorado americano. E isso talvez tenha incomodado até mesmo o próprio eleitorado do Partido Democrata. E o próprio Partido Democrata se sentia um pouco dissociado dela a respeito dentro das próprias opiniões, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Partido Democrata e o Republicano, eles funcionam basicamente do seguinte modo, né? Tem todas as especificidades, mas eles têm um líder. Eles têm um líder dentro da Câmara. Assim como no Brasil, a gente tem os líderes de partido, que são tomadas as decisões, lá eles têm um líder de partido. Então, toda vez que eles tomam uma decisão, é como se as pessoas que também participam daquele partido, eles devem tomar aquelas mesmas decisões. Ou seja, eles devem voltar juntos. E a gente via que antigamente a Câmara era meio que fazia oposição à tomada de decisão dentro do próprio Partido Democrata. A mesma coisa com a mesma coisa com o Trump.
Porque a gente vai começar a perceber daqui a pouco, quando a gente falar à frente, que o Trump se incomoda muito a respeito das decisões dentro do próprio Partido Republicano. Porque ainda assim o Partido Republicano ele tem aquela questão de cuidar a respeito da moralidade das pessoas que participam dentro do partido. Eles são muito ligados e muito incomodados a respeito de como a pessoa se porta, ou seja, a vida pregressa dela, o que já passou, o que ele já se envolveu e as questões da moralidade. Então, só para a gente voltar, eles estavam incomodados tanto com a questão de que a Câmara ela havia trocado de opinião durante o decorrer, tanto, né, de como vice-presidente, depois para se eleger né, na tentativa de se eleger como presidente dos Estados Unidos, e eles também se incomodaram porque ela manteria aquilo que o Biden já estava colocando, que era justamente o medo de continuar as políticas do Biden. E aí a gente entra no que a Gisele falou, a respeito da vergonha que... Porque, assim, os Estados Unidos, eles têm aquela de sempre ser, né, os maiorais, de ser viver o sonho americano, de ser de serem aqueles que levam a democracia, de ser a nação mais importante, ser a melhor nação, livre de melhor conhecimento e tudo mais. E quando foi tomada a decisão de retirada das tropas americanas do Afeganistão, sem ter né, estancado o problema, digamos assim, né, e a gente depois pode até entrar no mérito a respeito de qual é o problema do Afeganistão, o povo americano se sentiu frustrado, porque para eles foi um ato vergonhoso de ter retirado as tropas americanas e terem se sentido, poxa, a gente meio que se sentiu humilhado. Para eles, assim, né? Talvez nós aqui no Brasil entendamos de um modo diferente, mas para eles tem toda essa situação. A Nilde falou também do estado cognitivo do Biden, que também é um ponto, que até esses dias atrás a gente acabou vendo que o Biden foi pego dormindo em uma reunião, e assim, a gente percebe que ele tá... ele, assim, tá velho, ele tá ali no momento que ele não tá conseguindo mais exercer o cargo público, e isso foi omitido dentro do partido. Isso foi omitido pela Casa Branca, foi omitido pelo partido, e isso também levou muito em conta a respeito no momento dos eleitores irem né, para as urnas para fazer a decisão deles. Eu acho que o Matias tinha pedido para falar. Pode falar, Matias. Sí, eu lembraba justamente a situación de Biden, que o partido mintió, porque falou que ele estava bem, e que era uma situação entre duas pessoas velhas, Biden e Trump, mas claramente não a mesma situação. Y luego lembraba que había un punto que era que un Biden había falado que los demócratas iban a unir a nação, que não iban a crear esa conflictividade que hacía Trump. Mas ao final, Biden falou coisas en contra dos votantes Trump y no estaban yendo a unidade. Eso lembra. Perfeito. Também tem essa questão, justamente a respeito da desconfiança, né? O Partido Democrata teve um voto de desconfiança e acabou que o Trump acabou sendo eleito. Era uma coisa que a gente já esperava, por mais que muitos de nós tinham esperança, que foi um ponto que o próprio Perminger, chamou a nossa atenção, que muitos de nós, inclusive eu, nós tínhamos muita esperança de que talvez a Kamala pudesse ser eleita. Eu tive uma conversa com o Gabriel esses dias atrás e do quanto a gente tinha focado no tema da igualdade e outros temas que nós defendemos, e a gente nós começamos a estudar e a prestar atenção no que está acontecendo ali à nossa volta e tentar escutar pessoas falando a mesma coisa que nós estamos falando, e nós acabamos entrando numa bolha gigante de falando sobre igualdade, falando sobre aquilo que a gente realmente acredita,
e a gente meio que não parou para perceber qual que era a ânsia do povo americano a respeito do que eles estavam vivendo, a respeito do que eles estavam identificando e vivenciando a respeito da economia e o que eles estavam achando do problema da imigração. Então, a gente meio que focou tanto nesse ponto que a gente não conseguiu ver o que estava acontecendo ali ao nosso lado. E isso foi, né, um equívoco da nossa parte, e é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção, né, de entender realmente tudo o que está acontecendo, e é por isso que eu acredito que o Anselmo Parminder trouxe esse tema e essa necessidade da gente entender. No Brasil também, a gente também tem esse ponto que a Carla acabou de falar, que foi justamente o que aconteceu na época do Bolsonaro, quando ele foi eleito, e novamente a gente está vendo essa questão a respeito dentro da economia, né, a respeito dos novos pacotes de economia, e depois a gente pode conversar sobre a Argentina e o Brasil, que são dois pontos muito importantes. Então, já que a gente chegou nesse ponto, vamos lá. O Trump foi eleito. O povo americano decidiu. A economia falou mais forte do que outros temas. E o povo americano deu um voto de confiança para o Trump novamente. E aqui a gente sempre, lembrando que eu sempre estou falando, né, na visão do povo americano. Agora que o Trump ele recebeu mais um voto e ele recebeu a chance de voltar para a Casa Branca, ele não só voltou mais confiante, como ele voltou mais preparado. Digamos assim, aparentemente, quando a gente viu o Trump nas eleições lá de 2016, a gente percebeu que talvez, como é que eu vou dizer? Ele queria ser algo diferente, algo assim fora do sistema, algo novo, melhor, talvez, como que eu vou dizer isso? Não sei se o interesse dele seria justamente quebrar o sistema ou fazer algo diferente, e ele tentou fazer as coisas de um jeito e o povo americano acabou não gostando muito, né? Alguns gostaram, outros não. Mas a gente percebe, e a gente percebe isso pela explicação que eu vou passar à frente, que o Trump agora ele voltou e ele voltou preparado. E ele não só voltou bem assessorado, né, por pessoas que estão atrás dele, né, e logicamente que aí entra questões de grandes empresários e todas as outras coisas que investem ali na campanha, mas a gente vê o Trump que ele está reunindo uma equipe de pessoas que vão ser chaves para o que vai acontecer no futuro. São pessoas que nós estamos observando que nós não conhecemos muito, nós já ouvimos falar delas, algumas a gente nunca ouviu falar, mas são pessoas competentes, são pessoas inteligentes e são pessoas que muitas vezes até mesmo já criticaram o Trump anteriormente, já foram até já disputaram as primárias com ele em outros momentos, mas hoje estão apoiando ele e estão ali entrando para participar do gabinete dele, e são pessoas assim que estão realmente com interesse em fazer as coisas darem certo, estão realmente com interesse em mostrarem o valor deles, estão com interesse de fazer dar certo, de mostrar para o povo americano que eles estão ali para dar certo. Então, quando a gente vai fazer essa análise a respeito de quem o Trump está escolhendo, eu escolhi algumas pessoas, são várias pessoas, eu tentei escolher algumas para a gente poder debater um pouco, e eu acho que vai dar tempo, senão a gente continua na próxima com o restante do pessoal. Eu fui montando a partir daquilo que o Parminder tinha passado. Só que quando o Parminder deu o estudo lá no dia 16, alguns já mudaram, alguns já foram retirados, e a gente vai debater também por que que eles já foram retirados. Então, eu vou fazer uma breve compartilhar uma tela para vocês, para eu conseguir seguir, para vocês conseguirem seguir junto comigo a respeito do que a gente vai conversar. Vocês conseguem ver a tela que eu compartilhei? Conseguem ver aqui o item 3? Sí, Alguém consegue me dar um sí, ok? se ve bien. Sim? Perfeito. Então, aqui no item 3, a gente tem as escolhas de Trump.
é que a gente está percebendo que ele está escolhendo um gabinete competente, com pessoas qualificadas e pessoas que têm experiência de atuação para os cargos que estão sendo designados. Ou seja, o Trump ele não está tentando colocar qualquer pessoa lá. Todas as pessoas que estão entrando ali, pelo menos a maioria delas, porque a gente vai ver que tem alguns que eles não têm lá tanta competência assim, mas a gente está percebendo que, em comparação com o governo anterior, as escolhas de agora são extremamente inteligentes e essas pessoas estão dedicadas à causa. Se vocês encontrarem algum errinho de português, por favor, desconsiderem, tá bom? Então, a gente tem que começar a perceber que esse gabinete que ele está sendo criado, a gente não vai ver, provavelmente não vai ver na, provavelmente não vai ver pelo menos não com a frequência que a gente espera, ou talvez a gente não vai ver isso em voga, porque o que a gente está esperando como movimento? Exista um gabinete ou exista forte oposição a mulheres, a direitos LGBTs e ao aborto. E provavelmente a gente não vai ver isso logo de cara, ou talvez a gente nem passe muito a ver isso. Talvez só pela questão do Trump estar ali, a gente acabe tendo um regresso nesses direitos. Mas o foco do gabinete do Trump e o foco do governo do Trump vai ser a economia e vai ser a questão da imigração. Então, esse ponto é o que a gente precisa tomar cuidado e é o que a gente precisa prestar atenção enquanto a gente for conversando e enquanto a gente for analisando o que for acontecendo. Acredito que o Parminder vai dar um outro estudo em janeiro na Alemanha e já tem um ponto em específico que ele quer que a gente preste atenção, que a gente vai tentar conversar no final, mas a gente sempre tem que prestar atenção que o tema do governo do Trump não vai ser os direitos das mulheres, não vai ser o aborto, não vai ser os direitos dos pessoas LGBT. Por mais que a gente saiba que o nosso teste, o nosso entendimento a respeito do que vem a ser isso é o que nos importa, a gente não vai ver isso no governo do Trump. Logo, eu repito, talvez a gente não veja com a importância que a gente dá, porque a importância que eles vão dar vai ser da economia e a questão da imigração. Então, quando o Parmenides estava explicando, ele falou que o gabinete ele não está sendo criado para subjugar mulheres ou direitos de gênero. Ele está sendo criado para enfrentar uma guerra, e o que ele fala de Terceira Guerra Mundial. Quando a gente fala de guerra, eu não quero que a gente possivelmente pode ser uma guerra armada, possivelmente, a gente está vendo. A gente está vendo uma questão na Ucrânia. A gente está vendo uma questão que acabou de acontecer essas últimas semanas, que aconteceu na Coreia do Sul, que a gente ficou perplexo, a gente está vendo questões acontecendo na Geórgia, mas essa guerra que vai ser enfrentada vai ser uma guerra de informação, vai ser uma guerra cultural, vai ser uma guerra na economia, e a gente vai ver que esse gabinete ele está sendo preparado e ele está sendo escolhido justamente para enfrentar essa guerra. O Trump ele não quer perder a hegemonia dos Estados Unidos, ele está muito incomodado com a questão do dólar, ele já entrou em contato com o Putin a respeito do que está acontecendo na, na Ucrânia. Eu acho que o Parminder deu uma explicação para nós a respeito de que ele telefonou para o Putin e ele pediu para ele não escalonar o que está acontecendo lá na Rússia, ou seja, pedindo para ele parar do que está acontecendo e diminuir os esforços dele. O que vai acontecer a partir de agora, a gente só vai descobrir daqui para frente. Vai ser um tema que o Parminder vai abordar com a gente em janeiro. Então, o que está acontecendo agora é justamente uma escolha de pessoal, tanto que a pessoa que cuida ali da economia, que seria justamente o ministro da economia, por assim dizer, ele ainda não foi escolhido, pelo menos até onde eu olhei da última vez. Mas o nosso foco o gabinete está sendo escolhido para enfrentar uma guerra, e essa guerra é cultural, econômica e a partir da hegemonia dos Estados Unidos. Então, todas as funções que existem, e para escolher esse pessoal que vai passar pelo gabinete, ele tem uma diferença particular do Brasil, que eu não sei se vocês sabem o que é sabatina? Alguém sabe o que é uma sabatina?
Seja um momento de interrogatório, Arthur. Acho que É, eu tô tirando pelo fato de quando, por exemplo, um ministro aqui no Brasil é um ministro do STF, vai ser nomeado, eles passam por um momento de interrogação. Eu estou julgando por esse princípio. Não sei se está correto. perdão, quem tá falando? Renildo? Isso, o Renil tá falando. Exatamente. Então, aqui no Brasil, a gente conhece por sabatinas. Lá, eles conhecem por como se fosse uma audiência de confirmação. O interessante é que lá nos Estados Unidos, para compor o gabinete do Trump, eles também têm que passar por essa sabatina, que é diferente aqui no Brasil. A gente percebe uma sabatina assim na questão dos ministros do STF, mas a gente não vê os ministros aqui do Brasil, que compõem ali o executivo, passarem por essa sabatina. O que a gente vê aqui no Brasil é que eles são convocados a irem até o Congresso para discutir algum tema específico. Quando o ministro ele é convocado, ele tem que ir e passar por um momento de conversa a respeito do que está acontecendo, ou seja, as decisões que foram tomadas no ministério, as coisas que aconteceram, e assim, então são nesses momentos que a gente vê o ministro do Executivo sendo obrigado, né, a prestar informações para o Congresso. Lá nos Estados Unidos, a gente vê que existe essa sabatina ou essas audiências de confirmação, que é o momento em que esses escolhidos são enviados ao Congresso, né, tanto nas duas casas, e eles são sabatinados, eles são questionados a respeito de pontos específicos, pode ser tanto do conhecimento ou outras questões, e é um momento um pouco crítico e para vocês entenderem, é um momento crítico porque é como se a pessoa fosse, de certa forma, exposta, digamos assim. Ela é analisada, ela é julgada, é colocado na mídia, é colocado, os jornalistas, eles depois inflamam e falam coisas a respeito do que aconteceu. Então, é um processo desgastante. É um processo desgastante, tanto para a pessoa que vai entrar para o gabinete, como também é um processo desgastante para o próprio governo que foi eleito, que, por exemplo, se chega lá e e a pessoa começa a ser questionada e ela começa a gaguejar, começa a não corresponder às expectativas, automaticamente o governo já começa a passar por uma leve crise. Ou seja, a pessoa que está sendo escolhida para cuidar de das coisas mais importantes dentro do governo não tá correspondendo às expectativas. E o que acontece? O Trump, ele ciente desse momento de crise, desse momento complicado que pode ser a sabatina, ele pode tentar utilizar aquilo que ele já veio a utilizar, que é o que nós chamamos de, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu perdi o nome da palavra para falar para vocês. São nomeações de recesso. Isso, nomeações de recesso. Obrigado, Gabriel. Então, o que que são nomeações de recesso? Só para vocês entenderem. Uma nomeação de recesso, ela acontece durante o período de folga, de recesso do legislativo. Aqui no Brasil, a gente também tem isso. A gente tem no meio do ano e nós temos no final do ano. Nesse momento, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, ele não trabalha. Os trabalhos são interrompidos e é dado um tempo, como se fosse ali de descanso para os próprios deputados, onde leis são interrompidas, né, o processo legislativo é interrompido e depois é retomado. Só que o que acontece? Algumas coisas importantes podem acontecer nesse período de recesso, tá? Aqui no Brasil acontece, já aconteceu antes de terem que ser tomadas decisões durante esse recesso, então o pessoal é convocado. Mas lá nos Estados Unidos existe o que a gente chama de nomeação de recesso. Então, a partir do momento que o Congresso entra em recesso, que acontece agora no final do ano, o presidente tem uma prerrogativa que é prevista em lei, o Parminder chama de semi-legal. E eu vou explicar para vocês por que que ele chamou de semi-legal, que é o que acontece. A partir do momento que o Congresso entra em recesso,
o presidente ele tem a oportunidade, ele tem a possibilidade de fazer uma nomeação sem que haja o processo da audiência de confirmação. Ou seja, ele nomeia uma pessoa, a pessoa passa a exercer o cargo, passa a tomar as decisões sem que haja a audiência de confirmação. Entretanto, essa nomeação de recesso, ela é prevista na lei para situações emergenciais, ou seja, para situações urgentes. Por exemplo, digamos que a gente tenha entrado em recesso e digamos que eu seja o presidente dos Estados Unidos. Entrou em recesso e um dos meus ministros pediu para sair, ou foi descoberto um escândalo de um dos meus ministros, né, de um dos meus secretários, e fica inviável deixar ele ali dentro do governo e só que está no recesso. Então, o que eu faço? Eu retiro, ou esse ministro, ele sai, eu nomeio outro. Assim que acaba o recesso, é marcado a audiência de confirmação, a audiência de nomeação, e a gente vai, encaminha essa pessoa e ela faz essa batina, faz a audiência. Entretanto, a tentativa do Trump, que a gente pode ver essa movimentação dele daqui para frente, é não encaminhar essas pessoas para voltarem para fazer essa audiência. Então, algo que é legal, que é previsto em lei, pode ser usado como uma brecha na lei para que o Trump faça aquilo que ele quer, sem que seja observado o que a lei prevê. O Parminder ele falou algo mais ou menos assim: é previsto em lei, mas não é o espírito da lei que a pessoa nomeada não seja devolvida para passar por essa nomeação. E ele pergunta para nós se isso não seria a atitude de um ditador. Mas aí ele é questionado, mas se isso está na lei, como que isso pode ser considerado uma atitude de um ditador? Alguém poderia explicar para mim, ou alguém teria alguma opinião a respeito disso? Pelo que eu Alguém? li no artigo, parece que ele está pedindo para que os senadores eles façam isso voluntariamente, né? Eles se afastem. E, ou seja, ele está pedindo para o Senado não cumprir uma função que é dele, né? É, pela Constituição. Quem falou? Gisele. Não. A Gisele, ela bateu no ponto a respeito do que o Trump tinha pedido pro Congresso, né, para os senadores, eles darem um passinho para trás. Lembra quando eu falei anteriormente que tanto para os republicanos, tanto para os democratas, eles têm um líder? E todas as decisões que são tomadas por esse líder dentro do Congresso, né, esse senador ou esse deputado dentro do Congresso, né, dentro do Senado ou da Câmara dos Deputados, os restantes eles seguem juntos. Então, ele justamente tá assim, vocês se afastem, deem um passo para trás, deixe que eu tome a minha decisão e não interfiram nela, né? A gente até tem um ponto aqui para conversar, que é justamente que o Trump agora, ele tem maioria no Congresso, né? Ele tem 53 senadores e mais um contando com o vice-presidente, né? O vice-presidente acaba não votando porque ele já tem a maioria, ele já tem 53 pessoas. Mas o ponto é, por que que ele tem medo de que o próprios senadores republicanos tentem intervir na nomeação dele? Se é dentro do partido, qual é o problema? Entendeu? Por que que é dentro do partido, se o Trump é do Partido Republicano, por que que os senadores republicanos teriam alguma coisa a ver, ou por que que os republicanos teriam algo para tentar impedir alguma nomeação do Trump? Lembra que dentro do Partido Republicano nós temos pessoas que estão mais alinhadas a uma, uma opinião mais moderada, uma opinião que leva em conta é, a cultura do Partido Republicano mais antiga, e nós temos aqueles deputados mais novos, aqueles deputados que embarcam na onda do Trump, e são aqueles deputados um pouco mais agressivos, né? São os deputados um pouco mais alinhados à opinião do Trump.
assim como nós temos aqueles deputados que estão mais à direita, que vão na onda do Trump, mas assim, não estão totalmente ligados a ele. Então a gente sempre tem que fazer essa diferenciação. Então, qual é o problema do Trump em os seus escolhidos serem encaminhados ao Congresso e serem questionados pelo Partido Republicano? Alguém tem alguma ideia sobre isso? Pode falar, Gabriel. Eu estava pensando aqui, né, a gente sabe que o Partido Republicano ele foi o que ele chama de purgado, né? Ele foi realmente fizeram uma limpa geral, né? Tiraram pessoas que não estavam alinhadas com essa nova política do Trump, né? Agora, senadores, né? Tem um termo de como que chama? Um tempo eh, no ofício deles que ultrapassa, né, os 4 anos. Então, acho que de 6 anos, no caso de senadores. Então, você pode ter no meio senadores talvez mais moderados que possam questionar alguma decisão do Trump, né, na escolha de ministros, né? Então, acaba sendo um risco, porque a gente já viu que algumas pessoas propostas foram altamente criticadas, inclusive dentro das próprias fileiras, né? O Matt Gaetz e tal, pelos escândalos de tráfico de menores e tal, né? Então, acaba sendo um fator um pouco incerto para o Trump, né? Se ele toda vez vai ter que torcer para o Senado aprovar as escolhas dele, né? Perfeito. Eu preciso que alguém leia uma citação de um artigo do Washington Post que foi publicado agora no dia 24 de novembro. Eu coloquei ele aqui no meu PDF para me orientar, então eu já deixei ele marcadinho. Alguém pode ler para mim? Que daí eu abro aqui e a pessoa lê, por gentileza? Quem se propõe a ler? Eu posso ler. Já Pode viu? ler? Tá. Uhum. Só para fazer para a gente entender o que a gente vai ler, o Gabriel acabou de falar a respeito das próprias intenções dentro do Partido Republicano. O Partido Republicano, ele tem uma linha que ele segue. E vamos lá, são pessoas velhas, da sua maioria. São pessoas velhas, são brancas, ricos, né, alinhados com as grandes corporações, e eles têm um modus operandi. Eles se importam com o que eles vestem, eles se importam com, com a moralidade, digamos assim. A gente vai ver que uma das escolhas do Trump, que é a indicada pelo gabinete, que é a Suzy Willis, é Willis ou Wiles? Wiles? A Suzy Wiles, o Trump chama ela de Dama de Gelo, e ela foi nomeada para fazer a função, para ser gabinete, para comandar o gabinete do Trump. É aquela pessoa que faz a Casa Branca funcionar, sabe? Que agenda, que sabe o que o Trump vai fazer, que sabe como mascarar as coisas, enfim. E a gente vai perceber que essa Suzy Wiles, ela tá ali justamente para cuidar, como é que eu vou dizer para vocês? Dos escândalos, para cuidar de como o governo vai se portar. Então, o que a pessoa vai ler a partir de agora é de como o Partido Republicano, ele tem essa questão de você ter pessoas moralmente corretas dentro do partido e de como o Trump quer tentar afastar essa questão de que os seus nomeados precisam ser moralmente corretos. Algumas pessoas dentro do Partido Republicano também já reconhecem que, né, são novos tempos e logo a gente não tem que prestar muita atenção na questão da moralidade. Porém, em conta. Vocês vão entender conforme a gente for explicando. Então, eu vou compartilhar e... Deixa eu ver aqui. Alguém poderia ler para mim essa citação aqui? Até aqui no finalzinho.
Em transições presidenciais anteriores, as transgressões poderiam facilmente inviabilizar uma indicação para o gabinete. Um desses casos foi a escolha de George H. W. Bush para secretário de Defesa em 1989, quando o Senado rejeitou John Tower, em grande parte por causa do que um líder do Senado caracterizou como consumo excessivo de álcool e outro líder na Câmara disse serem preocupações sobre comportamento indiscreto com mulheres, informou The Washington Post na época. Isso. Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção que esse caso aconteceu em 1989. E vejam, eram meras especulações. Ó, caracterizou como consumo excessivo de álcool e preocupações sobre o comportamento indiscreto com mulheres. Na época, eu dei uma olhada nessa situação e haviam vestígios, né? Naquela época a gente sabe que as pessoas não denunciavam, não havia lá tanta... Como é que eu vou explicar para vocês? As pessoas não tinham coragem de fazer suas denúncias e tudo mais. Mas o que aconteceu com o John Tower aqui nessa época foi justamente que ele foi indicado para ser secretário de Defesa. Secretário de Defesa é um cargo muito importante para os Estados Unidos, se não um dos mais importantes para o gabinete, porque é justamente aquela pessoa que cuida da defesa do Estado. Eu só não vou lembrar se é interna ou externa, mas eu acredito que é interna, que é justamente para cuidar daquilo que está acontecendo dentro do país, ou seja, tudo aquilo que acontece, se existe uma revolta, se existe algum problema que está nascendo dentro do país, é esse secretário que iria cuidar. Então, quando esse nome foi lançado ao Senado naquela época, o líder do Senado, do Partido Republicano na época, caracterizou essa pessoa, o senador, ele é senador? Não, o John Tower, por ele ele ter um consumo excessivo de álcool e ele ter um comportamento indiscreto com mulheres. Ou seja, ele não tinha uma fama boa. Ele não era uma pessoa que não era vista por bons olhos pelo Partido Republicano, não era vista por bons olhos pelos conservadores, e logo o Senado pegou e falou assim: olha, nós não queremos essa pessoa para estar cuidando da nossa defesa interna. Então, só para contar para vocês que esse tema, desde aquela época e ainda hoje, existem muitas pessoas que se preocupam muito em defender uma certa tipo de moralidade dentro do Partido Republicano, certo? Só para a gente poder continuar o nosso estudo. Então, a gente parou justamente na questão das nomeações. Ele quer justamente pedir para que o Senado se afaste, eu vou tomar as minhas decisões, e assim que eu tomar essas decisões, vão ser as decisões corretas. Eu não quero a interferência de vocês. Certo? Eu expliquei para vocês das nomeações de excesso, das naturezas temporárias, e eu perguntei para vocês a respeito de como a gente poderia identificar essa atitude como atitude de um ditador. Eu sei que a gente teve uma breve explicação, mas alguém poderia identificar por que que isso seria atitude de um ditador? Fazer uma nomeação de recesso? A decisão dele não passa pelo. Mas- Porque a decisão dele não passa pelo grupo que ele está inserido, que é justamente uma forma democrática. Todo mundo que faz parte daquele grupo decidir em conjunto que estão de acordo em nomear aquela pessoa. Quando ele usa os meios ali, as entrelinhas, ele está usando da lei, dos recursos que ele tem, para achar uma brecha de fazer com que só a decisão que ele quer seja aprovada. Então, assim, ele não está passando a decisão dele pela opinião e pela decisão das outras pessoas. Ele está fazendo com que a decisão dele seja decidida meio que por igual abaixo. Certo. Então, eu não sei se vocês todos conseguiram escutar, mas a Roberta simplesmente falou assim: olha, ele quer ultrapassar as barreiras. O processo ideal, que seria o justo, que é justamente passar por esse momento em que
eu consigo identificar isso pelo que a gente aqui no Brasil entende como sistema de freio contra presos, que é justamente assim, o poder que cada poder, o legislativo, o executivo e o judiciário tem de fiscalizar o outro poder. Isso até pode ser tema de um futuro estudo nosso, a respeito do que vem a ser o sistema de freio contra presos, para a gente poder entender. Mas, basicamente, o ato de encaminhar um nomeado para o Senado é uma forma de garantir que o Congresso Nacional fiscalize as decisões e as tomadas de decisões do Executivo. Então, isso é uma forma muito importante de se garantir que seja digamos assim, dentro da democracia liberal, que seja algo correto, que seja algo que seja deliberado, que seja algo que seja analisado pelas pessoas e que seja exposto, que se realmente seja analisado se aquela pessoa tem ou não competência para agir, para tomar decisões dentro daquele cargo, que é um cargo que, né, vai fazer total significado dentro da economia dentro da economia dos Estados Unidos, dentro daquele setor que ele vai cuidar, certo? Tá. Vamos lá, então. Esses nomeados, igual eu já falei para vocês, eles são tanto apoiadores como críticos do Trump. Eles já foram pessoas que antes já falaram mal do Trump, já entraram em conflito com ele em primárias, em eleições primárias, e que hoje estão ali compondo esse gabinete, estão compondo essas escolhas, mas eu quero que vocês saibam que nem todos eles estão totalmente alinhados com Trump. Porém, eles estão aceitando a nomeação para, logicamente, construir uma carreira política, atingir um determinado rumo. Algumas pessoas brincam que todo o interesse final de um senador é se tornar presidente, né? Não sei se a gente pode tornar isso como verdade real, mas é uma estruturação de campanha, explicar exatamente o que pode ou não pode acontecer. Então, assim, essas pessoas que estão sendo nomeadas, igual eu já expliquei, são pessoas inteligentes, são pessoas responsáveis, são pessoas que foram analisadas e que elas realmente fazem jus a essa nomeação. São pessoas que elas sabem fazer o trabalho delas, não são pessoas que estão ali para brincar. A primeira delas, que eu queria conversar com vocês, é uma senhorinha que ela está sendo chamada pelo Trump de Dama de Gelo. Ela é a Suzy Wiles e ela foi nomeada para chefe de gabinete. De certa forma, ela faz a Casa Branca funcionar. Vou mostrar a fotinha dela aqui para vocês. Essa é a Suzy Wiles. Ela tá lembrando a Amber. Ela é uma senhorinha de 67 anos e ela, para vocês entenderem, eu vou ler algumas citações que o Trump passou para vocês. Quem é Suzy Wiles? A poderosa estrategista de Trump, que será a primeira mulher chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos. Ela tem 67 anos. Aqui são algumas citações do Trump, tá? Trump disse que Wiles o ajudou a alcançar uma das maiores vitórias políticas da história americana. É forte, inteligente, inovadora e é universalmente admirada e respeitada. Ela opera principalmente nos bastidores, disse o presidente eleito, mas é conhecida como uma das agentes políticas mais temidas dos Estados Unidos. Então, a Suzy Wiles, ela construiu a carreira dela fazendo justamente essa questão de ser agente política. Ela é muito conhecida no estado da Flórida. Ela é uma pessoa que já trabalhou em outras campanhas. Ela, inclusive, já trabalhou na campanha do Ronald Reagan, lá em 1980. E ela é como se fosse uma discípula de um outro agente político, que tem aqui, o nome dele está aqui embaixo e a gente vai chegar nela. Mas, assim, o Trump escolheu uma pessoa para cuidar do gabinete dele e é justamente uma pessoa que ela sabe lidar justamente com campanhas políticas. Ela sabe lidar
de como a política ela é desenvolvida, porque a gente sabe que normalmente a política acaba sendo um jogo de xadrez. Eu não sei se vocês acompanham um pouco a política aqui do Brasil, mas a gente brinca às vezes que o roteirista da política do Brasil, ele tem umas ideias mirabolantes, porque cada vez a gente vê pessoas de um lado, daqui a pouco as pessoas estão tomando decisões de outro lado, é um jogo de interesses, e essa Suzy Wiles, ela sabe lidar com isso. Ela sabe lidar com as questões, principalmente do que a gente falou a respeito de moralidade. Ela sabe como fazer a política dar certo e sabe como fazer decisões dentro do Trump façam dar certo. Então, só para a gente entender um pouquinho mais dela, ela vai desempenhar um papel fundamental na transformação da política desempenhou um papel fundamental na transformação política da Flórida, aonde ela mora. Em 2010, ela transformou Rick Scott, um então empresário com pouca experiência política, em governador da Flórida em apenas 7 meses. Scott agora é um senador dos Estados Unidos. Ela foi co-presidente de Trump nas eleições de 2016. Os votos da Flórida para os republicanos têm a mão dela. Ou seja, a gente sabia que durante as eleições dos Estados Unidos, nessas últimas, a gente estava com um probleminha na Flórida. A gente não sabia qual seria, porque a Flórida é considerado um daqueles estados pêndulos. A gente nunca sabe para quem a Flórida vai votar. Ela sempre fica pendendo entre republicano e democrata. E os analistas atribuem que os votos, né, a vitória na Flórida tem a mão dela, que é justamente, né, a capacidade que ela tem de convencer o eleitorado e fazer com que as políticas, ou seja, que as ideias sejam encaminhadas ao público da forma certa. E é justamente bater na questão da economia e da, da imigração. Então, o Wiles trabalhou na campanha de Trump ao lado de Chris LaVisita. Ele é basicamente ela é como se fosse a pupila dele. É um veterano da política republicana com décadas de experiência. Esse Chris LaVisita, ele foi um dos responsáveis pela vitória do Ronald Reagan na vez que ele ganhou. Aqui são algumas citações dela. E aí, para a gente poder entender por que a gente colocou as citações do Boston Post que a gente acabou de ler anteriormente. No início da minha carreira, coisas como boas maneiras importavam e havia um nível esperado de decoro, disse ela, descrevendo o Partido Republicano como significativamente diferente do que de várias décadas atrás. Há mudanças com as quais devemos conviver para fazer as coisas que estamos tentando fazer. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui, basicamente, é que ela sabe que o Partido Republicano ele tem, ele tem uma expectativa moral de quem compõe ali o partido. E ela sabe que a partir do momento que uma pessoa é nomeada, ela vai enfrentar problemas para ser analisado quem essa pessoa é. A gente vai ver que as próximas pessoas nomeadas, elas tiveram sérios problemas para ser analisado quem elas eram antigamente, principalmente do que a própria família delas falou, os problemas que elas tiveram no passado. E esse é um dos problemas que a Suzy Wiles vai ter que enfrentar durante a campanha, durante as nomeações do Trump. E não só durante as nomeações, como os escândalos que vierem posteriormente e também a respeito de como as políticas vão ser desenvolvidas, todas as decisões. Ela sabe que o Partido Republicano vai ter decisão significativa nas decisões do Trump, principalmente para questionar se as decisões estão sendo certas ou não. Ou seja, não é porque o Trump ganhou, não é porque o Trump é do Partido Republicano que o Partido Republicano vai deixar de se incomodar com algumas decisões dele. A gente já viu que teve muitos senadores e deputados republicanos que se incomodaram muito a respeito de como o Trump deixou a Casa Branca em, nas últimas, quando ele perdeu as eleições para o Biden. Ou seja, havia uma certa crítica a respeito de como foi conduzido e de como o Partido Republicano acabou ficando moralmente conhecido por ter um presidente que falou que ele poderia fazer coisas com mulheres e que nada aconteceria com ele. Então, esse é um dos maiores enfrentamentos que a
Suzy Wallace vai enfrentar como gabinete, como chefe de gabinete do Trump, tá bom? Esse aqui é o nomezinho dela. Nós temos ainda alguns minutos, eu não sei se a gente consegue pegar mais 10 minutinhos para pelo menos falar do próximo escolhido. Pode sim, Arthur. Pode? Então, beleza. Então, o nosso próximo é o senhor Robert F. Kennedy Jr. Alguém me lembra de onde vem o sobrenome Kennedy? Alguém? O presidente assassinado, Arthur? Isso. E alguém sabe se o povo americano gostava do presidente Kennedy? Alguém sabe dizer? O povo americano adorava o Kennedy. Logicamente que tinha os seus opositores, mas não só o povo americano gostava do Kennedy, como eles também gostavam muito da primeira-dama. Ele era um pavãozinho, né? Um total pavão. O povo gostava muito dele. E então, assim, o sobrenome Kennedy, dentro da política americana, ele tem força. E ele tem muita força. Foi no meu? Ou foi de você? Acho que foi uma Só o interferência. reloginho aqui que marcou o tempo, aí é, deu esse sinalzinho. Mas pode continuar. Sim, por favor. Certo. Então, a gente tem o Robert F. Kennedy Jr. Ele foi escolhido para cuidar da saúde e serviços humanos. Eu vou baixar aqui para a gente poder ver a fotinha dele. Então, esse é o Robert. Outro velho nomeado. Outro velho branco nomeado na política americana. Gente, vamos lá. Então, o Robert F. Kennedy, ele é outra pessoa que ele é competente. Ele é uma pessoa que ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem experiência, ele tem conhecimento, ele não é uma pessoa boba, ele é uma pessoa extremamente inteligente. Só que ele é uma pessoa que ele tem problemas morais. E é isso que a gente vai conversar sobre ele. Então, só para a gente entender, o Robert Kennedy, ele era democrata, ele tornou-se independente e hoje ele trabalha junto com os republicanos. Para vocês terem uma ideia, acho que foi nas eleições de 2016, se eu não tiver, se eu não tiver enganado, mas ele disputou as primárias pelos independentes. O Parminder chamou ele de libertário. Por que libertário? Porque ele é aquele tipo de pessoa que defende as liberdades individuais, mas ele defende aquela liberdade individual, ligada naquele sentido do que a gente percebeu a respeito das antivacinas. Eu não sei se vocês. Ele foi candidato. Se não foi nas outras, ele foi nessas últimas, né? Foi pelos independentes, se eu não estiver enganado. Depois a gente volta para dar uma olhadinha. Ele é anti-vacina, ele é membro da família Kennedy e ele foi nomeado pelo Trump. Ah, e outra coisa, ele tem um histórico enorme de teorias de conspiração. Se tem uma pessoa que gosta de teorias de conspiração, principalmente voltadas a questões de vacina e remédios, é esse senhor, tá? Ah, e ele vai ficar no comando da saúde. Vai. Para vocês terem uma Arthur, ideia. Oi. desculpa te cortar. Eu estava ouvindo um podcast sobre ele e estavam comentando como é problemático que, assim, no meio dessas teorias de conspiração, ele também tem muitas coisas razoáveis e muito boas, assim, na crítica à indústria farmacêutica, e, enfim, né, assim, coisas que realmente deveriam ser olhadas e mudadas, né? Então, ele tem, assim, um enorme apoio. Ele teve muitos votos, assim, também, né? Se você conta em números, né? Sim, a gente vai ver que ele criou ONGs, ele é um forte crítico da indústria farmacêutica. É, existem especulações a respeito do quanto que as indústrias farmacêuticas ganham, de que remédios não são colocados, né,
a quantidade certa, assim, não quero trazer nenhuma teoria de conspiração, mas existem aquelas falando que os remédios não são totalmente eficazes porque eles querem manter a população doente para que continue a compra de remédios, que supostamente já existe a cura para diversos cânceres e não é divulgado, a indústria farmacêutica baixa porque ganha muito dinheiro com remédios. Então, assim, a gente vai ver muito ele falando isso, mas também a gente vai ver muito ele debatendo e batendo boca com as indústrias farmacêuticas, de, vou chamar de cartéis, mas né, aquelas indústrias que realmente ganham dinheiro em cima da população com a compra e venda de remédios e pesquisas e outras coisas. Então, igual o Gabriel falou, por mais que ele seja uma pessoa que a gente vai ver que ele traz teoria de conspiração, ele é uma pessoa competente, ele é uma pessoa estudada, ele tem prêmios, ele tem renomes, ele é mundialmente reconhecido, pelo menos nos Estados Unidos, né? E é onde ele passa quando se fala de questões farmacêuticas. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, ele é um advogado, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim, ele é um advogado de 70 anos, é membro da família Kennedy e, conforme Trump indicou em uma mensagem no X, né, o antigo Twitter, ele vai buscar garantir que todos estejam protegidos dos produtos químicos nocivos, dos poluentes, dos pesticidas, dos produtos farmacêuticos e dos aditivos alimentares. Outro ponto muito importante que também foi debatido durante a campanha de Trump. Veja, ele falou diretamente com a população de classe baixa. As pessoas de classe baixa escutaram ele e deram um voto de confiança nele, justamente a partir daquilo que ele, né, do que ele estava falando. Certo? A nomeação precisa passar pelo Senado, obviamente, e é uma das mais controversas feitas pelo presidente até agora. Por quê? Kennedy Jr. agradeceu a nomeação, isso aqui é a citação dele, em uma mensagem no X, no qual prometeu varrer a corrupção e acabar com os conflitos de interesses generalizados em nossas agências governamentais de saúde, com o objetivo de fazer com que o povo americano volte a ser as pessoas mais saudáveis do mundo. Ou seja, ele está totalmente ligado à questão da saúde, ou seja, ele sabe como lidar, ele sabe como as grandes corporações funcionam, ele sabe como as indústrias farmacêuticas funcionam, a gente vai ver que ele criou ONGs a respeito disso, ele é uma pessoa que tem completo conhecimento de como acontece, de como é necessário a produção de remédios, de lobbies, de como é feito a divulgação. Ele já atuou em casos jurídicos em que ele defendeu pessoas, defendeu corporações a respeito de medicamento. Então, assim, ele é uma pessoa extremamente qualificada para o cargo, apesar de ser quem ele é, certo? Então, a gente vai ver alguns pontos importantes a respeito dele para a gente poder entender por que que ele está sendo considerado uma das indicações mais controversas feitas pelo presidente eleito, certo? Então, o primeiro ponto ele tem problemas com a justiça, desde problemas pessoais, de coisas que ele fez, com relação a problemas com grandes corporações. Ele tem um escritório de advocacia que ainda está litigando, né, ainda está processando grandes corporações, e essas grandes corporações, elas podem, em algum momento, durante a campanha do Trump, serem utilizadas para algum benefício do governo, serem utilizadas em alguma licitação, em outro ponto. Ele já usou drogas na juventude. Ele, ele é questionador da regulamentação e da segurança de produtos farmacêuticos. Em 2007, o Kennedy Jr. fundou a organização Children's Health Defense, uma entidade dedicada a denunciar o que consideram práticas nocivas da indústria farmacêutica. A ONG é considerada por parte da comunidade científica como uma fonte perigosa de desinformação sobre vacinas. Ou seja, ele criou uma ONG para denunciar questões de farmacêuticas e hoje essa ONG ela também é utilizada para fornecer informação falsa e principalmente sobre vacinas. Na época da Covid, essa ONG deu muito trabalho.
Destaca os conflitos de interesse na indústria farmacêutica americana. Alguns, e aqui é um ponto importante, pela família Kennedy ter um nome na política, a opinião deles é levada em conta na política. Então, assim, existem outros Kennedys que já passaram pela política, que já foram senadores, que já foram governadores, e alguns de seus familiares manifestaram publicamente sua discordância, alegando que suas ideias e atividades na Children's Health Defense tiveram consequências perigosas para a saúde pública. Kennedy Jr. também tem um longo histórico como ativista e advogado do direito ambiental. Desde a década de 1980, ele trabalha como consultor e advogado de organizações como a Riverkeeper e o Conselho de Defesa de Recursos Naturais, defendendo os direitos ambientais de indivíduos e grupos contra grandes empresas. Em 1999, fundou a Waterkeeper Alliance, organização que reúne centenas de grupos que lutam pela proteção de corpos d'água em todo o mundo. Por meio de seu escritório de advocacia, o Kennedy e Madonna, LLP, assumiu casos importantes envolvendo contaminação ambiental, ou seja, ele não é uma pessoa boba. Ele não é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Ele sabe onde ele está se metendo, ele sabe o que ele vai ter que enfrentar, e ele já enfrentou corporações muito digamos assim, poderosas por meio da atuação dele como ativista e como advogado. Em 2007, ele foi indicado a advogado do ano pela organização Public Justice, depois de ganhar um processo de 396 milhões contra a empresa DuPont por contaminação na Virgínia Ocidental. Ele foi candidato à presidência, né, que foi o que o Gabriel já falou. Aqui nós temos uma citação do Washington Post a respeito do Kennedy, e eu queria novamente uma pessoa para ler ela. Ela é um pouquinho grande, mas eu acho que a gente vai conseguir, só para a gente poder finalizar, para a gente entender o que o Washington Post está falando e quais são os problemas da indicação dele, principalmente na questão da moralidade, do porquê que essa indicação vai ser uma das mais complicadas para o Trump. Alguém poderia dizer para mim? Ou alguém poderia se voluntariar para ler para mim, por gentileza? Eu posso ler, Arthur. Por gentileza. Kennedy, a escolha de Trump para secretário de Saúde e Serviços Humanos, foi acusado de má conduta sexual pela ex-babá de final de semana de sua família. A mulher, Eliza Cooney, alegou que Kennedy a apalpou em uma dispensa, pediu que ela esfregasse loção na parte superior do corpo e fez outros avanços sexuais em direção a ela no final dos anos 1990. Kennedy pediu desculpas, em particular a Cooney, durante o verão e disse que não se lembra do suposto incidente. Não me lembro desse incidente, mas peço sinceras desculpas por qualquer coisa que fiz que fez você se sentir desconfortável ou qualquer coisa que fiz ou disse que ofendeu ou feriu seus sentimentos, escreveu Kennedy em uma mensagem de texto para Cooney em 4 de julho. 2 dias depois que suas acusações se tornaram públicas, informou o Post. Cooney compartilhou a mensagem com o The Post e a chamou de falsa. Você vai subir isso. Um porta-voz de Kennedy não respondeu a um pedido de comentário na quinta-feira. Em julho, Kennedy disse ao The Post que a mensagem de texto que enviou a Cooney fala por si e se recusou a comentar mais sobre as alegações. Ele também se recusou a comentar em um podcast em julho. Seu Kennedy Jr. O próximo seria o Marco Rubio, que ele foi nomeado pelo Departamento de Estado. Entretanto, ele é um dos maiores que tem para se comentar. Então, eu acho que seria melhor a gente finalizar por hoje e numa próxima vez que a gente puder remarcar, a gente volta, faz uma revisão rápida e a gente continua conversando sobre eles. E até lá eu tento ir melhorando o que a gente sabe sobre esses nomeados
existem outras pessoas que também, assim como o Marco Rubio, ele é uma pessoa extremamente competente, mas de moralidade, ele é uma pessoa extremamente respeitada pelos republicanos, mas ele tem comentários a respeito de comunidades aqui da América do Sul e ele às vezes sofre alguma oposição dentro do próprio partido, certo? Mas ele, só para lembrar, se vocês já quiserem pesquisar alguma coisa dele, ele é filho de imigrantes cubanos, o que torna a situação até um pouco engraçada a respeito das opiniões dele a respeito. Mas lembrando, ele é uma pessoa extremamente competente para o cargo que ele vai desempenhar, certo? Então, só para a gente finalizar, a gente tentou até agora fazer essa análise a respeito do que foi as eleições, qual foi o foco das eleições, para quem o Trump falou, como ele ganhou, as nossas expectativas a respeito, né, a nossa esperança em, em achar que a Câmara poderia ganhar, principalmente pelos nossos anseios pessoais, pelo que aquilo que a gente entendia, os nossos descuidos de analisar o que estava acontecendo ao lado, por mais que houvessem analistas e mais jornalistas falando de como o Trump estava sendo bem sucedido em conversar com a população menos favorecida. E a gente falou sobre as nomeações, dessas nomeações. A gente falou que o Trump quer tentar fazer essas nomeações por si só, sozinho. Falamos que existe a possibilidade dessas nomeações, por mais que elas sejam legais, elas ainda assim não devem ser mantidas depois que o recesso voltar. A gente analisou dois indicados e a gente viu que são duas pessoas extremamente competentes. A primeira já trabalha na área desde especialista, um advogado, um ativista extremamente inteligente e competente, mas que tem os seus problemas, que vai enfrentar essas audiências de confirmação e ele vai ter problema com elas, se elas vierem a acontecer. Tá? Então, são esses os primeiros pontos. Eu queria pedir para vocês analisarem também essa questão dessa conversa que o Trump teve com o Putin e para a gente analisar durante a semana para ver se novas nomeações vão acontecer e se novas pessoas vão ser retiradas do cargo. Só a título de exemplo, o Parminder conversou com a gente na palestra lá no dia 16, e na época, o Matt, Matt Gaetz havia sido nomeado para procurador-geral, mas ele já foi retirado. E o Washington Post fez um artigo maravilhoso para vocês, que o Gabriel compartilhou para mim, que eu vou compartilhar com vocês, para vocês darem uma analisada a respeito do porquê que o Matt Gaetz foi retirado e do porquê, e também fala a respeito de outros nomeados e das questões morais que eles têm que vão ser enfrentados, tá? Eu queria agradecer vocês e queria agradecer pela atenção e pedir desculpa por alguma coisa, mas muito obrigado. Eu queria pedir para nós podemos fazer uma oração e depois eu vou devolver a palavra para o Pedro. Vamos lá? Senhor, meu Deus, que habita no mais alto dos céus, agradecemos mais uma vez pela tua presença, por ter estado conosco, nos ajudando a analisar os eventos externos, analisar as questões externas que estão acontecendo no mundo, principalmente as nomeações do presidente eleito Donald Trump, sobre como essas decisões estão impactando tanto a política americana, como também vão impactar a vida de todo mundo nos próximos 4 anos em que o Trump exercer o cargo de presidente nos Estados Unidos. Nós pedimos a sua orientação, pedimos que o senhor
possa abrir os nossos olhos para entender cada vez mais a política americana, entender cada vez mais as decisões do Trump e entender cada vez mais o que está acontecendo no exterior. E que nós não possamos perder o foco para questões pessoais, questões que acreditamos que seja a melhor opção, sem antes entender o que está acontecendo no mundo. Agradecemos em nome do santo nome do Filho de Jesus. Amém.